Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. No meu cabeçalho aqui na minha Bíblia, esta escritura diz assim: a revelação de Deus. A revelação de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Você pode dizer amém? Amém. A revelação de quem? De Deus, Senhor Jesus Cristo. É a maior revelação já vista, já ouvida e contemplada sobre a face da terra. E quando nós olhamos para a palavra de Deus neste capítulo de Hebreus, a Bíblia nos traz uma revelação. A Bíblia nos diz, de certa forma, que Deus estava havendo, falando, conversando de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Que Deus é esse? Qual é o seu nome? E o escritor está escrevendo e nos dando um entendimento e uma revelação plena de qual é esse Deus e de que Deus é este que, de certa forma, lá no começo, ele veio falando de várias maneiras, ou de muitas maneiras, através dos seus profetas aos pais. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos ter uma dimensão melhor. Nós precisamos ter os nossos olhos ungidos pela palavra de Deus para alcançar o propósito, o objetivo desta revelação de Deus para dentro do nosso coração, porque nem todos têm alcançado essa dimensão, mas Deus estava havendo e falando outrora através dos seus profetas aos pais, pelos profetas, e de muitas maneiras. E nós podemos começar a andar pelas Escrituras e correr um pouco atrás e olhar para o livro de Gênesis, e o Senhor começa a trabalhar na vida de um grande profeta, um homem de Deus, em que Deus começa a falar através da sua vida para com os pais. E é maravilhoso demais, é glorioso demais, porque nos últimos dias a palavra de Deus, ainda neste mesmo capítulo, diz que Deus continua falando através do seu Filho, ou do Filho, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Ele fala isso. E nós passamos os dias, e nós passamos os meses, e nós passamos os anos, e Deus continua falando.
Mas sabe por que, irmãos, a humanidade, o povo, muitas das vezes estão perecendo, se frustrando, se desanimando, caindo pelo caminho, tropeçando pelo caminho, se desviando no caminho? É por falta de não ouvir a Deus, de não deixar Deus falar. E Deus está falando a sua palavra, a sua promessa para a sua igreja e para o seu povo e para os seus escolhidos desde a fundação do mundo. Aleluia. Moisés é escolhido por Deus para ser um profeta de Deus. E por que não dizer um grande profeta? Foi Deus que escolheu Moisés para falar. De certa forma, Deus já sabia que o povo não queria ouvir a Deus, que o povo haveria de ter medo de ouvir Deus falar, porque quando Deus fala, acontece certinho. Muitas das vezes, quando o homem fala, quando nós damos ouvido ao ser humano, ele erra no que ele está falando. Não aconteceu. Puxa vida, aquilo que a irmã me falou, que o irmão me falou, não aconteceu. Mas quando Deus fala, é certo. Aleluia. Então nós olhamos a grandeza de Deus, a revelação de Deus, através dos seus profetas na antiguidade, e ele começa a usar Moisés para falar com o povo e com a casa de Israel e com a nação escolhida e eleita. Deus fala e Deus falou. Havendo Deus, é o que o escritor escreveu aos Hebreus. Falado muitas vezes, Deus falou. Muitas vezes Deus ainda está falando, irmãos. E ele se levantava diante do povo, e ele levantava através dos seus profetas, dos seus ungidos, e ele operava através de sinais, e ele operava através de maravilhas, e ele estava falando com os seus profetas, com o povo. Aleluia. Livro de Êxodo, capítulo 20. A palavra do Senhor nos diz, versículo 18 ao 21. Moisés, mediador entre Deus e o povo. Era assim que Deus trabalhava. Era assim que Deus estava agindo no meio do povo, no meio da sua igreja, no meio dos seus escolhidos. Deus levantou o profeta, o homem chamado Moisés, para falar com o povo. Então ele se tornou um mediador entre Deus e o povo, porque certamente o povo não queria dar ouvido à voz de Deus. E não podia mesmo. A maneira que o povo andava, a maneira que o povo estava se portando, ao ponto de muitas vezes Deus falar para Moisés: consagra este povo aí, diz a este povo aí para jejuar, diz a este povo aí para se preparar, daí eu vou se manifestar através de você para falar com eles. Mas desta maneira que eles estão, eu não quero falar com eles. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. 18 a 21. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clamor de trombeta ao monte fumegante. E o povo, observando-se, estremeceu, ficou de longe. Disseram a Moisés: fala tu
e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco para que não morramos. Mudou, irmãos? A história mudou? Deus está falando, irmãos. Deus está agindo e o povo não está conseguindo ouvir a Deus por causa do seu pecado, por causa da sua iniquidade, mas Deus ainda está falando através do Filho. Disseram a Moisés: fala tu e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se achegou à nuvem escura, onde Deus estava. Veja as condições, irmãos, de um mediador, de um profeta, intercedendo pelo povo corrupto, desordenado, desobediente. Sim, por causa das suas paixões humanas. A história mudou, irmãos? Não. A humanidade está caminhando para o pior, mas Deus continua falando, Deus continua dando o seu despertar no meio da sua igreja e no meio do seu povo. Então Deus podia usar Moisés para falar com o seu povo. Deus podia usar Moisés, o profeta, como um mediador entre Deus e o povo. E se nós fôssemos falar de outros profetas, nós teríamos pouco tempo, porque tem uma seleção tremenda de profetas que foram até o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o profeta dos profetas, o maior profeta já eleito sobre a face da terra, Jesus Cristo. Então o apóstolo podia escrever, ou o escritor aos Hebreus, que Deus outrora falou de muitas maneiras aos pais pelo profeta, ou pelos profetas. Elias esteve no meio do povo, Eliseu esteve no meio do povo, Isaías esteve no meio do povo para trazer a revelação de quem era, aleluia, Jesus Cristo, aquele menino. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quer profecia maior que essa? Quer revelação maior que essa? É só a presença da chegada do menino, né? Mas Isaías pôde escrever e dizer para a nação. Eles podem ouvir: olha, casa de Israel, como que o seu nome será maravilhoso, como que o seu nome é conselheiro, como que no seu nome tem Deus forte, como que no seu nome está o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Isso é profecia, irmãos, de Isaías. Mas o povo estava olhando para um lado, olhando para o outro, cocheando entre dois pensamentos, e deixou passar desapercebido. Aí se cumpre as escrituras que diz: veio para os que eram seus, mas os seus não o recebeu. Mas quando os recebeu, deu-lhe os poderes de serem feitos
filhos de Deus, a saber, aos que crêem. Crê no quê? O maior nome do universo, a revelação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ageu profetizou, Ezequiel profetizou, Ezequias profetizou, Obadia, Abacuque profetizou, era profeta escolhido por Deus para falar aos pais de várias maneiras. Deus se posicionava e usava aqueles homens como instrumento para dar o recado da parte de Deus. Mas hoje nós podemos dizer, Ele não mandou, Ele mesmo veio. Ele mesmo está aqui nesta noite. Ele mesmo está falando no meio da sua igreja. Ele mesmo coloca a sua palavra diante de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quem tinha poder de fazer o universo a não ser o nosso Deus? Não houve outro, não, que lançou o projeto, que lançou o fundamento, que lançou a arquitetura de criar este universo para louvor da sua glória, para adorar a Ele, para buscar a Ele, para servir a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, nos últimos dias, nos falou pelo Filho. Como Filho, Ele esteve aqui nos amando e nos amou até a morte e a sua morte de cruz. Sim, irmãos, isto Ele veio revelando a sua presença, o seu poder, o seu domínio, a sua glória dentro daquele menino, do Filho. Porque eu vim para buscar e salvar o que estava ou havia se perdido. Que situação da humanidade, ao ponto de dizer, eu vou lá, vou quitar os pecados deles, vou apagar o pecado deles, através do meu próprio sangue. E Ele se manifestou em carne, trazendo revelação para o ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele, que é o esplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Pela palavra do seu poder. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo é Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, se manifestou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito, o Pai. Não tem outro meio de adquirir revelação, conhecimento, entendimento, o mistério, a não ser através de nosso Senhor Jesus Cristo. É a base firmada, é o alicerce colocado, é o fundamento colocado, porque não há outro fundamento. Louvado seja o nome do Senhor. As Escrituras nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5 deste Evangelho, nos falou pelo Filho. O que Ele está falando, o que Ele nos falou, versículo 17 e versículo
18. Não penseis que vim rogar a lei, ou revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Quem está falando, senão o Filho? Não vim revogar, não vim apagar, não vim deixar no esquecimento a lei e os profetas, mas eu vim cumprir. E vai começar por mim, através da minha vida, porque Ele começou a manifestar a sua palavra e o seu poder em si mesmo, porque Ele é o profeta dos profetas, o maior profeta, louvado seja o nome do Senhor. Por isso Ele podia dizer: não vim revogar nem a lei e nem os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. E sabe que muitas das vezes nós falhamos, e o povo falha em não querer cumprir. E o Senhor diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem. E vão passar, porque as Escrituras nos diz que passará os céus e a terra, mas o que não vai passar? As palavras de Jesus jamais passarão. Ele diz: as minhas palavras é espírito e vida. Então, irmãos, nós temos que ter a palavra de Jesus dentro de nós. Nós temos que ter a palavra de Jesus trabalhando dentro de nós, porque quando a palavra de Jesus está em nós e nós nela, nós começamos a jorrar vida, e vida em abundante, e vida para todos sempre, porque Ele diz: eu vim para que tenhais vida e vida em abundante. Esta vida está na sua palavra, no seu falar. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito fala dentro da igreja. Mas o povo está deixando de ouvir Deus. Escutamos o povo falar: eu ouvi de fulano de tal, eu ouvi de um pastor, eu ouvi de um pregador, eu ouvi na internet, eu ouvi no Facebook, mas poucos estão dizendo: Deus está falando, Deus falou comigo, Deus me visitou, eu estou ouvindo o Espírito Santo falar na igreja nos últimos dias. É preciso, porque Ele não parou, não vai parar. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 11, ele fala ainda: nos últimos dias nos falou pelo Filho. 28, 29 e 30, capítulo 11. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quem falou isso? Jesus, o Filho, falou isso. Ele esteve aqui e disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. E muitas das vezes nós ouvimos isso ao nosso derredor, nós ouvimos isso na nossa casa, nós ouvimos isso na sociedade: estou cansado, cansado disso, cansado daquilo, estou cansado. Mas Jesus está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados.
cansado, e não só cansado, mas sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Então nós podemos dizer, estamos no melhor lugar do mundo, ouvindo Deus falar conosco, ouvindo a sua voz, sentindo a sua presença, sentindo o seu fluir no testemunho, na oração, na palavra, na pregação, porque há poder no nome do Senhor Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez essa frase não cabe muito bem a nós, e nem a nos preocupar. Não haverá dias melhores. Quem sabe? O dia de amanhã a Deus pertence. E nós não estamos só. Eis que estou convosco todos os dias. Então às vezes nós erramos em falar, não haverá dias melhores. Este ano talvez pode ser pior que o passado. Não cabe a nós, irmãos, porque o amanhã a Deus pertence. O que a palavra de Deus nos ensina é não ficar ociosos. Você sabe por que as pessoas estão depressivas? Com depressão, ociosidade, ansiedade. Eu quero ter um carro melhor, eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter um trabalho melhor, vou até mesmo orar a Deus, ou ore por mim para que Deus me dê um trabalho melhor, uma casa melhor. Mas eu digo, irmãos, o melhor é ouvir a Deus e buscar a Deus. Buscai-me eis e me achareis, quando buscar de todo o coração, porque muitos estão deixando o amor de Deus se esfriar na sua vida. E é as coisas deste mundo, sim, e é a tecnologia, e é o mundanismo que até mesmo tem apanhado muitas igrejas. Eu conversava com o senhor de uma igreja tradicional, potente, forte, em público, e ele disse assim: não sei se abre mais. E não sabe mesmo. Mas e o povo do nome, irmãos? Aonde está? Eu ouvi esse dia alguém dizer aqui: está sob um teste. Os crentes, o povo está sobre um teste, está sendo testado. E quantos têm se afastado nesses dias, irmãos? Por causa da pandemia? Não. Por falta de amor, por falta de dizer: eu amo a Deus, eu quero servir a Deus, eu quero buscar a Deus. Sim, louvado seja o nome do Senhor. Então nós podemos ver que Deus está falando, nós podemos sentir que Deus está falando nesses últimos dias. Ele que é o esplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas. Ele mesmo que esteve aqui, Ele mesmo que depois de ter feito a purificação, somente Ele poderia descer a esta terra e entregar a si mesmo para purificar a humanidade. Mas Ele voltou e Ele tomou a sua posição, o seu lugar
de poder, à destra, aleluia, assentou, aleluia, no trono, nas alturas, e está assistindo a sua igreja, louvando, adorando, servindo a Ele com poder e grande glória. Tendo se tornado superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome, mais excelente nome do que eles. E alguém poderia perguntar e dizer: qual é o nome? Que nome é esse? Para que eu pudesse revelar, para que eu pudesse dizer, o nome é Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Louvado seja o nome